Bem, queridos, quero que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 37. Gênesis 37. Quero ler com você do verso 1 ao verso 5. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 37, do verso 1 ao verso 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Gente, tem um pessoal ali uniformizado, vocês viram? Fica de pé, por favor, fica de pé aí. Quem são esses irmãos que estão aqui? Por que eles estão com esse colete? Que eles não têm roupa? Não. É que eles estão divulgando o ministério de motociclistas de Cristo que nós temos aqui na igreja. Toda quinta-feira, que horas? 20 horas. Olha um trabalho bonito. Então você que curte motocicleta, tem amigos que curtem motocicleta, quinta-feira, 20 horas. Então, eles são fiéis ao ministério, vêm com o colete para lembrar as pessoas e divulgar que esse trabalho já está salvando muitas vidas. E vão organizar eventos, saindo de moto, passeios, várias coisas. Comida nunca falta, que motociclista leva a sério isso, né? Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Podem sentar. Bem, o Salmo 37, versículo 1 diz assim. Falei Salmo? Vocês estão ligados. Parabéns, hein? Que bom, hein? Igual no culto das 5. Falei errado também, o pessoal estava ligado, né? Vamos lá. Gênesis 37. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Que Deus revele a sua palavra para o nosso coração. Amém? Bem, a vida de José tinha tudo para bombar. Pastor, por que você está dizendo que a vida dele tinha tudo para bombar? O pai dele era rico, Jacó, situação boa. O pai dele gostava mais dele que de todos os filhos, super amado. No capítulo 39 de Gênesis, a gente lê que José era boa pinta, bonito de aparência, formoso de aparência, um cara elegante, bonitão, pai endinheirado, que gosta dele. Poderia fazer os cursos que quisesse, poderia fazer a língua que quisesse, poderia ter um capital para empreender qualquer coisa que quisesse. Está tudo organizado para esse jovem ter um sucesso. Mas, meus irmãos, algumas coisas começaram a acontecer, que começaram a mudar o rumo dessa vida que tinha tudo para romper. Primeiro, sua mãe morre, Raquel. No nascimento do seu irmão Benjamim, a mãe dele morre. Tira essa bandeirinha aqui, ela está atrapalhando de ver os outros aqui. Segundo, que o seu pai lhe paparica tanto, compra para ele uma túnica comprida. Irmão, pensa comigo, lá na Palestina o pessoal trabalha em quê? Enxada, né? Agricultura e pecuária. Túnica longa, não trabalhava, filho. Túnica longa para quem vai ficar só, ô papai. Irmão, filhinho de papai. Os irmãos dele começaram a ficar com raiva dele. Começou a pintar um clima esquisito com os irmãos em casa. Os irmãos decidem matá-lo. Para não matar, alguém sugere, vamos vender. Eles vendem José para os ismaelitas que estavam passando. E então José é levado como escravo e é vendido no mercado do Egito. Com que idade? 17 anos. Imagina um garoto de 17 anos. Quem tem 17 anos aí? Só eu? Quem tem 17 anos aí?
Tem, tem um monte de mentiroso. Lá atrás tem um lá, fica de pé aí, 17. Olha lá, 17 anos. Imagina uma princesa dessa sendo levada cativa para um lugar distante. Meu irmão, o cara não trabalhava, agora ele chega lá. Pensa comigo, o cara é forte, apresentável e foi comprado como escravo. Qual o trabalho que ele vai receber? Pense em muito buraco para plantar, pense em muita enxada dando calo na mão, pense em muita pedra para carregar, pense em muita privada para lavar, pense em muita coisa dificultosa para fazer, pense em muito bicho para limpar, pense em muito estábulo para limpar, pense em serviço pesado. O filhinho de papai está no osso. Mas ele começa a mostrar serviço. E ele vai mostrando competência. E Potifar, que era a guarda do faraó, guarda do rei, ele então fala assim: eu não posso dividir minha atenção com as coisas. Preste atenção no ensino de Potifar. Potifar pegou tudo que envolvia a sua fazenda e deu na mão de José. Por quê? Porque ele era o quê? Chefe da guarda de faraó. Mas ele também era empresário. Ele também tinha uma fazenda. Ele pegou a fazenda e botou na mão de alguém para gerenciar. Porque quem divide a atenção com muita coisa acaba fazendo muita coisa mal feita. Aprenda a lição. E aí, ele começa a empreender, está indo bem. Agora ele continua escravo, mas ele é um escravo com regalia. Ele já não tem só aquela ração de escravo, de repente ele já tem até um sucrilho Kellogg's. Ele já não tem só aquela habitação, aquele alojamento, aquele triliche. De repente ele tem até um quartinho só para ele, mais um outro funcionário, uma coisa melhorzinha. Está melhorando a vida dele. Quando está melhorando, ele era formoso de aparência. A mulher de Potifar também achou. A mulher de Potifar também acha que ele é bem bacana, inteligente, fala bem, educado, um garoto bacana, bonitão, saradão, e então ela começa a se insinuar para ele. Ele vira para ela e fala assim: olha, o meu senhor não tem domínio sobre nada que ele tem aqui mais na fazenda, eu controlo tudo, só tem uma coisa que me é vedada, a mulher dele. Por favor, não insista nisso. Mas a mulher está determinada. Um belo dia, ele chega na casa para fazer alguns trabalhos e não tem nenhum funcionário. Por quê? Porque a mulher mandou todo mundo fazer compra no Mundial. Meu irmão, a mulher mandou o pessoal para algum lugar, porque durante o dia não tem ninguém na casa, tinha que ter alguém na casa. A mulher arrumou alguma desculpa, mandou o pessoal fazer alguma coisa. A casa está vazia. Ele entra, a mulher tranca a porta e fala: deita-te comigo. Ele diz uma frase muito bonita, ele fala assim: pecaria eu contra quem? Contra Potifar? Não. Pecaria eu contra o meu Deus? Esse é o princípio. Não, o meu negócio é que eu não quero ofender fulano, ciclano. Não, meu irmão, você não faz porque você tem relação com Deus. Porque o patrão é safado, você vai roubar dele? Porque o cara é safado, você vai abusar dele? Não. Seu princípio é com Deus, sua aliança é com Deus. Aí a mulher agarra ele. Para fugir dela, ele solta a capa e foge. Mas, meu irmão, pensa numa coisa ruim para a tua vida, uma mulher desprezada no teu encalço. A mulher ficou muito zangada, irmão. Chamou o marido e falou: aquele rapazinho que você falava que era bonzinho, bonitinho, legalzinho, educadinho, tentou me agarrar. Aqui, ó, chegou a deixar aqui a capa dele, ó. Está aqui a prova. Agora, quando tudo parece que vai melhorar na vida dele, ele é levado para onde? Quando a gente lê o capítulo 41, a gente vê, versículo 14, vê que ele foi para o calabouço. Ele foi para a prisão, para o pior lugar da prisão, o calabouço. Irmão, é quando as coisas começam a dar errado que temos a sensação de que estamos sendo perseguidos.
ou que Deus se esqueceu de nós, ou que não tem mais jeito, ou que podemos até ser felizes, mas uma área da nossa vida não vai ter solução, sim ou não? Quando tudo começa a dar errado numa coisa, você vai falar, não, olha, família não vai ter jeito não, meu filho, não, isso não muda, isso aqui não vai ter jeito. A gente começa a duvidar de Deus, a gente começa a achar que esse negócio de oração é balela, é lenda. Esse negócio de buscar Deus, vir para a igreja, estar na presença de Deus e ver milagre, é conversa. A gente começa a duvidar das coisas mais básicas da vida cristã e da fé cristã. Meu querido, como cada um de nós deveria olhar para as nossas vidas? Como cada um de nós, diante das adversidades que temos, deveria olhar para as nossas vidas? Eu não tenho a menor dúvida em dizer que o ideal de Deus, câmeras em mim, o ideal de Deus é que cada pessoa aqui supere suas situações adversas e seja um instrumento de Deus para esse mundo. O ideal de Deus é que você supere suas adversidades e seja não mais um, mas seja um instrumento poderoso de Deus. Querido, a maioria de nós aqui não sabe o potencial que tem. A maioria de nós não tem a menor noção do quanto pode ser instrumento poderoso nas mãos de Deus. A maioria aqui não sabe até onde pode chegar o alcance da tua atitude, da tua fé, do teu gesto. A maioria não tem noção. Foi assim lá com Moisés, com 80 anos, Deus fala para ele, vai lá no Egito e liberta o povo, quase 2 milhões de pessoas. Ele fala, você deve estar de brincadeira, errou o endereço, o seu GPS está com defeito. Deus fala com você mesmo, rapaz, vai lá. E aquele homem com 80 vai para o Egito e nunca ninguém no mundo empreendeu obras mais sobrenaturais depois de Jesus do que Moisés. Não preciso falar nada. Um dia ele falou para o povo, marcha, Deus mandou baixar. Os caras marcham e o mar vermelho se abre. Você tem noção do que cena que é essa? E quando ele sumiu no monte, ficou só ele e Deus no monte, o povo lá embaixo, ninguém subia no monte, senão morria, tamanha glória de Deus no monte, e o povo ouvia a voz de Deus falando com Moisés. Tem noção do que é isso? Meu irmão, coisa tremenda, mas aos 80 anos, ele achou que eu não tinha potencial. Eu não posso, eu não sei falar, eu sou pesado de língua, eu já sou velho, ninguém vai acreditar em mim, eu tenho medo. Deus falou, é com você que eu conto, você não tem noção do potencial que tem. Meus amados irmãos, José está na prisão, um belo dia ele conhece um copeiro e um padeiro. Os dois têm um sonho, cada um tem um sonho. Ele revela o sonho dos dois. O copeiro, em 3 dias, ele seria restituído ao rei, seria perdoado e trabalharia com o rei novamente. Já o padeiro, em 3 dias, seria enforcado e as aves comeriam sua carne. Ele revela os 2 sonhos, os sonhos se concretizam. No dia do aniversário do rei, o copeiro volta e o outro morre. Ele tinha dado um toque no copeiro, quando tu estiver lá com o rei, fala em meu favor, porque rapaz, eu estou aqui injustamente, eu não fiz nada com a mulher de Potifar. Mas meu irmão, o copeiro era como muitos de nós, quando a gente avança, a gente esquece de todo mundo que nos ajudou a avançar. 2 anos se passam, aí o faraó tem um sonho, o sonho dele, 7 vacas gordas, depois aparecem 7 vacas magras e uau, engolem as 7 vacas gordas, 7 espigas recheadas de grãos, depois 7 espigas mirradas, engolem aquelas 7 espigas, o faraó fica desesperado, que sonho doido é esse? Que sonho louco é esse? Meus amados, no meio desse sonho louco, o copeiro vendo a angústia do rei, que chamou todo mundo, ninguém decifrou o sonho. O copeiro fala assim, olha, tem um hebreu lá na prisão que decifrou meu sonho, o senhor quer que eu chame? Ele falou, manda chamar.
Quando José chega até lá, o faraó fala assim: meu irmão, não estou conseguindo nem dormir com o sonho que eu tive. Você pode revelar meu sonho? Ele fala assim: Deus pode. Ele ora e dá a revelação. Olha, 7 vacas gordas, 7 espigas gordas, é a mesma coisa. São 7 anos de fartura no mundo. 7 vacas magras, 7 espigas magras, é a mesma coisa. 7 anos depois de muita carência no mundo. Portanto, Faraó, querido, ninguém perguntou mais nada a ele. Se você quer ser instrumento de Deus, não pare nas perguntas que lhe são feitas. Tenha soluções para elas. Tenha soluções para a sua família, tenha soluções para o seu marido, tenha sugestões poderosas para a sua esposa. Para de simplesmente criticar, apresente uma mão, um gesto, uma sugestão, um apoio. Ele fala: olha, o senhor tem que fazer o seguinte: o senhor tem que, de tudo que for produzido no Egito durante 7 anos, tirar a 5ª parte e armazenar. O restante é suficiente para o povo comer. Depois de 7 anos, o senhor vai ter armazenado o suficiente para passar os outros 7 anos com tranquilidade. Escolha um homem para coordenar isso. O faraó vira para os seus ministros e fala assim: onde eu encontraria alguém mais sábio para coordenar isso? Meus amados irmãos, com Deus é assim. O camarada estava no calabouço de manhã, de tarde ele se tornou governador do Egito. O faraó falou assim: a partir de hoje, nesse reino, ninguém terá mais autoridade do que você. Você vai ser o vice-faraó. Só eu terei mais autoridade que você em todo o Egito. Eu estou falando da maior nação do mundo. Com Deus é assim. Agora, irmão, qual foi o MBA que ele fez? Qual foi a faculdade? Irmão, tem muita coisa que o teu preparo educacional é insuficiente, mas tua dependência de Deus pode te dar o caminho. Não estou falando contra a educação, não. Eu já fiz pós-graduação, faço mestrado, tenho outra faculdade, não estou falando de não estudar, não. Eu estou falando que teu Deus é maior que todos os livros e tecnologias que o mundo possa oferecer. Confie em Deus, peça a Deus, faça a sua parte, mas busque Deus. Meus amados irmãos, o cara estava no calabouço, o cara estava humilhado, agora ele está no trono e está honrado. Olha que coisa inédita. Deus pode fazer uma reviravolta na tua vida em um dia. Um dia, uma conversa. Ah, pastor, eu não acredito. Sabe por que você não acredita? Porque você não está vivendo uma vida de fé. Que mensagem clara, não é verdade, querido? Que mensagem poderosa. A mensagem de Deus sempre é poderosa. Não depende tanto de quem a comunica, depende da base que usa para comunicar. E a base não pode ser o achismo, ou a sociologia, ou o antropologismo, ou qualquer outra coisa. A base tem que ser a palavra de Deus. Que essa palavra entre fundo na sua vida, modifique o seu caráter, transforme os seus pensamentos. Que essa palavra te ensine a pedir perdão e a perdoar, te ensine a sonhar, mas a realizar também. Que essa palavra seja uma orientação do Espírito Santo sobre a sua vida. Qual é a sua luta hoje? Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu plano hoje? O que te faz ficar apreensivo hoje? Eu não sei, mas sei que Deus tem um plano para a sua história. Deus tem um plano glorioso. Deus fez você para brilhar. Por isso que diz lá em Mateus, que a vossa luz brilhe diante dos homens. Você foi feito para brilhar. Por isso, eu quero orar por você. Orar pelo seu problema, orar pela sua dificuldade e pedir ao Senhor que modifique a sua sorte, que modifique o seu destino, que modifique o seu futuro. E para melhor, oremos. Senhor, que a Tua voz seja ouvida a cada coração, que a Tua percepção esteja sobre cada vida, que a Tua vontade seja instalada
no viver de cada pessoa que ora comigo agora. Oh, meu Deus, Tu és tão maravilhoso, Tu és tão grandioso. O Senhor pode agora, ó Deus, trazer cura ao enfermo. Te peço que o Senhor traga agora o marido de volta, num ambiente de perdão e reconciliação. Te peço, meu Pai, que pais e filhos reencontrem o caminho do diálogo. Te peço a Deus que a sexualidade das pessoas que oram comigo agora seja equilibrada e ajustada, para que o desejo pessoal não seja maior do que os limites do bom senso e da Escritura Sagrada. Deus bendito, Tu és Deus de operação de maravilhas, porque o Teu amor é maravilhoso e incontável e inatingível e inacreditável. Age com esse amor sobre a vida que ora comigo e que esse janeiro ainda seja um tempo de bonança, de bênção, de vitória em cada vida. Em nome de Jesus. Amém. Bem, querido, mais um programa Tempo de Reconstruir está chegando ao fim. E eu quero dizer para você que você tem sido um grande colaborador. Se você ainda não colabora conosco, faça isso. Está aqui o site tempodereconstruir.tv. Você entra lá, aperta em contribuição e você pode contribuir com boleto bancário, cartão de crédito, ou você pode ainda depositar nas contas da igreja, do Itaú, do Bradesco e também do Banco do Brasil. Fique à vontade quanto ao valor. Tem pessoas que podem dar mais, alguns podem dar menos, mas o importante é você contribuir e ter uma semente de fé nesse programa que tem feito a diferença para milhares de pessoas toda semana. Eu conto com você e te aguardo, porque hoje à noite tem culto da Geração Livre. Isso, a juventude da igreja, hoje à noite. E amanhã 2 cultos, um às 11 horas e outro culto às 19 horas. Você é meu convidado, será um prazer ter você conosco. Que Deus te abençoe, fique na paz. Tchau. Lembre-se, amanhã, às 8 horas da manhã, é tempo de reconstruir. Eu espero você.